E aí, apostadores, Patrick aqui da Betted. Hoje vamos conversar sobre algo muito interessante, uma entrevista novinha em Folha, recém-lançada, do James Fox, que ele realizou com Jesse Michaels a respeito do famoso e intrigante caso OVNI de Varginha, Brasil, ocorrido em 1996. Este novo neurocirurgião está vindo a público agora, afirmando categoricamente que esteve na mesma sala com este suposto alienígena. Há, no entanto, um grande problema, porque na primeiríssima entrevista que ele concedeu lá em 2023, ele afirmou algo totalmente distinto. E quando eu digo diferente, eu realmente quero dizer diferente. Isso tudo aconteceu no Brasil. Qual é a resposta do James às perguntas que foram levantadas em um vídeo recente feito pelo Patrick, da Vetted, sobre o Dr. Ítalo Venturelli, e eu não consigo pronunciar o nome dele? Venturelli. Primeiramente, ele tem mentido sobre isso por 29 anos, 28, 29 anos. Eu tenho um grande anúncio para fazer em breve e não posso realmente entrar em muitos detalhes sobre isso. E não estou tentando ser evasivo, mas vai ser, espero que seja um grande evento e será em breve. E vou emitir um comunicado de imprensa em breve. Ok, apostadores, por favor, deixem o seu like, isso ajuda muito os vídeos. E claro, se ainda não são inscritos, se inscrevam, pessoal. Bem, então eu estava tentando chegar a 100 mil inscritos até o fim do ano, mas tirei um tempo em dezembro para passar tempo com a família e aproveitar os feriados e tudo mais, e valeu muito a pena. Estou bem recarregado e estou pronto para começar este ano novo de 2026 com tudo, e temos bastante coisa para abordar no vídeo de hoje, então vamos mergulhar de cabeça, certo? Então vocês já viram um pouco do início, tentei mais ou menos apresentar do que se trata. Bem, essencialmente o vídeo de hoje é sobre James Fox respondendo a um vídeo que eu fiz sobre uma entrevista que ele teve com Jesse Michaels, e especificamente esta nova testemunha neurocirurgiã que se apresentou para dizer que viu um dos seres alienígenas em Varginha, Brasil, em 1996, em janeiro de 1996. No início, ele havia declarado numa entrevista que apenas tinha visto um vídeo, mas depois alterou completamente a sua versão dos fatos. Pois bem, James Fox, em resposta, detalhou com precisão o que realmente havia acontecido. Portanto, vamos abordar e explicar tudo isso no vídeo que preparamos para hoje. Eu já fiz um vídeo sobre a resposta de James Fox e sinto que é meu dever fazer outro vídeo para apresentar a sua versão completa, não é? Então, mas primeiro, antes de chegarmos a esse assunto, James Fox, durante esta mesma entrevista, com Martin Willis, e aqui um grande abraço para Martin Willis, lá no programa podcast UFO, ele também deixou escapar uma pequena e interessante informação, um verdadeiro tesouro, bem no finalzinho da conversa. O que ele disse? Então, o que vem por aí no mundo do James Fox? Você tem algum projeto em andamento ou algo que você possa estar abordando lá na frente? Ou vai tirar um tempo para relaxar um pouco? Ou o quê? Qual é a novidade? Não, infelizmente ainda não estou a levar as coisas com calma. Eu tenho um grande anúncio a caminho em breve e não posso realmente entrar em muitos mais pormenores sobre isso. E não estou a tentar ser evasivo, mas será, espero que seja um grande acontecimento e será em breve. E vou estar a divulgar um comunicado de imprensa em breve. Então, o que é essa grande novidade que o James Fox vai lançar? Eu não sei. Eu acho que meio que sei o que é, mas não quero estragar a surpresa sobre o que o James Fox tem a revelar. Mas eu acho que sei o que é. Ele pode ter mencionado isso antes em alguma outra entrevista, mas, sabe, vou deixá-lo lançar o comunicado de imprensa e dizer do jeito dele. Assim, sabe, se eu errar ou o que for. Mas acho que sei o que é, mas não tenho certeza. E vamos ter que esperar para ver o que é isso. Me digam nos comentários o que acham. Certo, mas agora vamos à resposta do James Fox a mim pelo vídeo que eu fiz. Então, inicialmente, vou colocar um link abaixo na descrição para o vídeo que eu fiz, basicamente destacando as discrepâncias entre este neurocirurgião e as declarações anteriores que ele havia feito e as atuais. E era completamente diferente, certo? Inicialmente ele disse que apenas tinha visto um vídeo de algum ser que um amigo médico dele, no hospital onde ele trabalhava, havia mostrado a ele e a muitas outras pessoas. E então, anos depois ele muda para: eu estava na sala com o ser, eu me comuniquei telepaticamente com ele, certo? Uma mudança enorme. E o James Fox vai nos detalhar exatamente o que se passou. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Então, aqui está uma pergunta de The Oracle 565. Qual é a resposta do James às questões levantadas num vídeo recente do Patrick da Vetted, sobre o Dr. Ítalo Venturelli? Não consigo pronunciar o nome. Venturelli.
Obrigado. Declarações contraditórias sobre o incidente de Varginha de 2023, numa entrevista onde ele disse que só viu o alienígena num vídeo fornecido por outra pessoa, comparado com o que disse recentemente, onde James parece insinuar que viu o ser com os próprios olhos. O James fez ou ele fez? Ele está, sabe, que você está insinuando que ele viu. Agora, eu vi o vídeo, então eu vi que ele disse que ele viu com os próprios olhos, mas vamos apenas abordar essa pergunta, porque algumas pessoas perguntaram algo parecido. Ah, é uma questão legítima. Primeiro, ele mentiu sobre isso por 29 anos, 28, 29 anos. E logo de cara, você pode ver, sabe, recebi muito ódio por fazer aquele vídeo, né? Bem, ele pode mudar de ideia, Patrick, não pode isso, não pode aquilo. Por que você perguntaria isso? Ei, calma, até o James Fox está dizendo que não tem problema perguntar isso, é uma pergunta razoável. Quando alguém muda de ideia de forma tão dramática, você naturalmente quer saber o porquê, não é? De novo, estamos falando de algo tão incrivelmente, sabe, intenso, não é? A história, um alienígena vivo que foi capturado. Quer dizer, olá, é absolutamente normal fazer algumas perguntas, e especialmente quando a história de alguém mudou de forma tão drástica, não é? Foi meio que surpreendente a reação que tive por apenas apontar isso. Ei, quer dizer, ele mudou de ideia? Bem, as pessoas não podem mudar de ideia? Sim, elas podem. Mas eu também posso perguntar, mas por que você mudou de ideia, certo? E foi só isso. Então o JB vai nos contar exatamente toda a história por trás de como este neurocirurgião passou de dizer que só tinha visto um vídeo para basicamente afirmar que ele de novo estava na sala com o ser, até mostrou a James Fox, sabe, exatamente onde ele, a cama em que ele deitou no hospital, todas essas coisas, certo? Então, vamos continuar. Nós, o Marco e eu, temos um infiltrado que trabalha, não vou dizer em qual hospital, porque eu tenho ido atrás do vídeo. Esse era o meu objetivo principal desde que o filme foi lançado. O vídeo, a evidência fotográfica. Estamos indo atrás do chefe de polícia, indo atrás de quaisquer médicos em potencial, e essa topeira em particulares estava nos dizendo: você talvez queira falar com essa pessoa, você talvez queira procurar essa pessoa, nos dando nomes. Então tínhamos uma boa pista sobre o Dr. Ítalo Venturelli, que é um neurologista atual no hospital regional, de que ele tinha visto o vídeo. Então, se realmente foi assim, quem foi que mostrou isso a ele? Quem fez a filmagem? Onde está esse vídeo hoje em dia? Então, nós marcamos uma reunião e depois de muito esforço, o Ítalo concordou em nos encontrar e eu estava numa videochamada pelo Zoom. Isso aconteceu há pouco mais de um ano e eu estava com o Marco Leal. Aqui não, é diferente. E o Somos Nós recentemente, e eu o coloquei contra a parede e basicamente com o Marco Leal, e eu perguntei, sabe, você chegou a ver isso? Você tem conhecimento deste vídeo? Você viu o vídeo? É verdade, você sabe. E, para minha surpresa absoluta, ele confessou, tal, pause. Mas não estávamos gravando isso na hora, pause. Era só uma chamada de vídeo, uma chamada de Zoom, uma videochamada. E eu estava olhando para ele estava olhando para mim no telefone. E para minha surpresa, ele confessa ter visto a fita de vídeo e que ela existia. E acredito que ele chegou a nos dar o nome de Marco Venizes, que é um colega, o neurocirurgião que filmou o vídeo e morreu de ataque cardíaco em 2018. E eu fiquei ok, onde está a esposa dele? Onde está isso? Onde está, sabe? E eu estava fixado nisso. Nem pensei em perguntar a ele naquela ligação. Você realmente viu a criatura? Porque eu só pensava, o vídeo. Então desligamos e eu estava super animado porque estava ansioso para voltar a Varginha e ver se conseguíamos encontrar esse vídeo. O sujeito morreu de ataque cardíaco, então se o vídeo estivesse escondido em casa, provavelmente ainda estaria lá, pois ele morreu subitamente. Depois da videochamada, Marco o pressiona, faz uma pequena entrevista na mesa dele e diz: bem, faça mais perguntas. Você viu a criatura? E ele negou, e negou em câmera. E aquele vídeo que estava lá na mesa era o vídeo que eu tinha mostrado, não é? Que foi compartilhado, certo? Essencialmente, ele fez esta gravação original, não é? Na sua secretária, dizendo que ele só viu a fita de vídeo, certo? E essa é a entrevista que estava a complicar as coisas. Porque, novamente, no documentário do James Fox, que já está disponível agora, ok, vocês podem ver isso agora, o novo momento de contato,
Novamente, ele muda a versão dele, não é? E eu devo admitir, isso é um tanto interessante, porque essa pessoa, o Marco Leal, de quem ele não para de falar, sabe? Está com ele durante todo esse tempo, não é? Este pesquisador brasileiro de OVNIs. E ainda assim, fica um pouco complicado. Serei bem honesto. Tudo isso ainda me parece um pouco estranho. Então ele faz esta tal chamada de Zoom, o que é realmente estranho que o James não tivesse gravado isso, não é? Eu fiz o meu próprio documentário, eu só fiz um, o James fez muitos, mas eu gravo tudo, sabe? Porque a gente nunca sabe. Então é meio interessante, mas de qualquer forma, eles fazem essa chamada de Zoom. Ele diz, eu vi o vídeo. E então esse cara, o Marco, decide sentar com ele e fazer essas perguntas. E esse é o vídeo que todo mundo viu e que eu incluí no meu videogame. Vá conferir, o link está na descrição para você ver como eu apresentei a história toda, porque este vídeo fará muito mais sentido se você já viu o vídeo que eu fiz anteriormente, certo? Então, de qualquer maneira, sabe? Ainda está um pouco confuso. E antes de mais nada, isso foi há quase 2 anos e meio, não apenas há 1 ano. E, novamente, como poderão ver, ainda estou com algumas questões por resolver, mas vamos continuar. Depois disso, ele teve um ataque cardíaco. Aparentemente, ele estava deitado na UTI, olhando fixamente para o teto. Não sei se foi 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, e ele estava pensando consigo mesmo. Ele estava pensando consigo mesmo, enquanto olhava para o teto na UTI. Como Marco Venizes, não posso levar essa história para o túmulo. Se eu sobreviver a isso, acho que vou confessar tudo. E depois que ele sobreviveu ao ataque cardíaco, ele teve câncer de próstata e fez uma cirurgia para o câncer de próstata. E depois de tudo isso, e ele ainda estava se recuperando da cirurgia de próstata, nós estávamos de volta em Varginha, ainda tentando pressionar o Ítalo para localizar este vídeo. Eu não estava ciente de todas as complicações de saúde dele naquele momento. E estávamos nos encontrando com os 2 patologistas forenses. Isso foi mais ou menos 1 ano depois de entrevistarmos o Ítalo. E o Ítalo estava sendo muito evasivo porque nós insistíamos, nós só falávamos vídeo, precisamos deste vídeo. Então estamos entrevistando o doutor Armando, que fez a autópsia no militar falecido. Também estamos entrevistando o fundador da IPD. Você pode procurar o Acumen IPD. Eu não sei o que significa. Mas Dr. Giannini, falávamos com ele sobre as amostras de tecido e eles vão dar depoimento, vão participar do filme e estamos filmando tudo. E no final das filmagens, no laboratório, no IPD, eu disse ao Dr. Armando, ei, você é muito bem conectado na comunidade médica, você dirige esses hospitais, você dirige este laboratório, você está intimamente ligado ao Dr. Giannini, você fez a autópsia do oficial militar falecido, pode nos colocar em contato, pode nos colocar de volta em contato com o Ítalo? Ele não tem retornado nossas ligações. Então ele pega o telefone, e isso foi em janeiro deste ano. Ele pega o telefone, consegue falar com ele, e ele desliga, eles conversam em português, desliga, e ele disse, ele vai te encontrar amanhã de manhã, pela parte de trás, a entrada dos fundos do hospital regional, às 10 horas. Nós ficamos ok, vamos lá, sabe? E eu sabia que a criatura tinha sido deixada no hospital regional, e eu estava super animado. Eu não tinha certeza exata de para onde isso ia, ou o que seria dito. E fomos para os fundos, ele aparece, nos puxa para a entrada de serviço do hospital regional, nos leva por esses corredores, por todo esse, o labirinto, e nos leva prestes a nos levar para a UTI. E ele, você tem que usar, todo esse equipamento de proteção, uma máscara. Ele diz, para entrar na UTI, você tem que estar, com toda essa proteção. E não tínhamos certeza exatamente aonde ele queria chegar. E ele inicialmente começa, esta é a cama onde eu vi o vídeo. E então ele diz despreocupadamente, e a criatura estava deitada diretamente nesta cama. E eu fiquei meio confuso. Eu fiquei espera aí 1 minuto. O que estava a acontecer? O vídeo mostrava, a criatura, e ele tinha acabado de decidir, ir e expor tudo. Nem sei se ele tinha certeza do que faria ao nos encontrar naquela manhã, mas ele disse, o vídeo não só foi filmado aqui, foi aqui que eu vi, mas a criatura estava deitada nesta mesma cama, bem aqui, e ele simplesmente decidiu, dane-se. Independentemente das consequências, eu vou abrir o jogo, agora, bem aqui, na câmera. E ele fez. As pessoas que administravam o hospital acabaram nos pegando na UTI. Não tínhamos permissão, não devíamos estar lá. Fomos expulsos. Ele disse, acho que acabei de perder meu emprego. Meu Deus do céu. Saímos
Saímos do hospital sem saber para onde vamos, com as câmeras gravando, entramos num pequeno café ao lado e começamos a falar mais detalhes. Eu estou tentando processar, todos nós estamos. E você pode ver nos rostos do técnico de áudio, do cinegrafista, Marco Leão, tipo, estamos todos chocados. Ele acabou de dizer o que nós pensamos que ele disse. Será que isso realmente... Nós nos sentamos à mesa com as câmeras gravando e eu o questionei dizendo, sabe, depois de 29 anos e agora você está vindo a público. Tipo, o que é que se sente? E ele diz, mãe, eu tenho vontade de chorar. E ele começa a chorar. E então a câmera volta pra mim e eu digo, eu não estaria procurando isso por 16 anos. E eu fiquei muito emocionada. Se eu não achasse que era verdade. E ele disse, é verdade. Você pode acreditar, é verdade. E nós o perguntamos várias vezes na câmera desde então. Eu estava com ele há alguns dias no Brasil. E ele disse que nunca pediu um único centavo. Não estava pronto para se apresentar. Tinha todas essas complicações de saúde. Ele decidiu, não vou levar isso para o túmulo. Eu estou contando à minha família, à minha esposa, ao meu filho, aos meus colegas de trabalho, isso aconteceu. E esperamos que a coragem dele encoraje outras testemunhas do Hospital Humanitas a se apresentarem. E eu sei que ele está em contato com alguns deles, então veremos o que acontece. Então... Muito bem, então há uma ótima explicação do James Fox, não é? Explicando tudo em detalhes. E, novamente, isso faz todo o sentido, certo? Alguém diz uma coisa, então, sabe, tem alguns problemas que ameaçam a vida e aproximar-se do fim da sua vida e decide, quer saber de uma coisa? Eu quero abrir o jogo. Eu quero realmente dizer toda a verdade. Mas é aqui que a coisa fica um pouco mais interessante. Então, James vai para o hospital com esse sujeito. E aí, o sujeito muda completamente a versão dele, bem na frente do James, mas não admite isso. Certo, não diz, olha, eu sei que te disse antes que só vi o vídeo, mas eu realmente vi o ser. E tive alguns problemas e eu decidi mudar de ideia. Acho que ele disse isso depois, mas eu só estou dizendo, no momento de revelar essa informação, você não começaria por aí? É tipo, olha, já conversamos antes. Você me disse que acabou de ver o vídeo. Por que você não começaria dizendo, sim, eu sei que te contei uma história diferente antes, mas agora estou te contando esta nova história e é por isso que as coisas mudaram, não é? É que é estranho que ele não fizesse isso. Eu não sei, mas de novo, parece muito estranho. Ele foi logo direto pra... É aqui que o alienígena estava na cama. Só até o James ficou tipo, eu não sabia que ele ia dizer isso. Eu fiquei surpreso na hora, mas eles não reconhecem, né? É tipo, tão esquisito, depois eles reconhecem. Só estou dizendo, isso é estranho. Continua estranho, não é? Na minha opinião, ainda é um pouco esquisito. Certo? E mais, novamente, se considerarmos a história em sua superfície de alguém que está enfrentando alguns problemas e que deseja mudar sua versão dos fatos mais tarde, eu compreendo totalmente isso. Só estou dizendo que ainda é um pequeno sinal de alerta o fato de, no calor do momento, por que você não admitiria que havia dito algo completamente diferente antes, não é? E o James sabia disso, e esse tal de Marco também. Ei, espera aí um segundo, você está nos dizendo onde o alienígena está deitado na cama, mas antes você tinha afirmado que só tinha visto um vídeo. Por que essa mudança de ideia, certo? Eu não sei, mas ainda me parece um pouco estranho. Será que ele está mentindo? Ele poderia. Ele é um mentiroso dos diabos. Ele merece um Oscar. E o James a levantar a questão, será que ele estaria a mentir? Pois é, o James já tinha dito isso logo no início da pergunta. Primeiro, ele mentiu sobre isso por 28, 29 anos. Ele está mentindo há mais de 20 anos, então sim, ele pode estar mentindo. Claramente, ele é um bom ator, pois quando disse a James Fox, acabei de ver o vídeo, James não pensou que ele estivesse mentindo na hora, certo? Então isso meio que derruba todo esse argumento. E sabe, alguém diz, bem, se ele mente, ele merece um Oscar. Eu digo, não é bem assim, nada que eu vi, entende? Ainda assim, é um sinal de alerta, se me perguntar. Mas ele poderia estar mentindo? Sim, ele claramente mentiu por mais de 20 anos e era bom nisso. Ninguém percebeu. Então, claramente, ele sabe mentir bem. E a maioria de nós também. Isso é um argumento meio estranho. A maioria de nós passa a vida mentindo sobre muitas coisas, certo? Quem somos nós? Ei, como vai? Tudo ótimo. Não quer que as pessoas saibam que está com um dia mal, né? Às vezes dá pra perceber e outras vezes não. Eu não tinha ideia de que algo estava errado, certo? Quando você descobre que alguém tem problemas, eu pensei que estava tudo bem. Um casal que você conhece, talvez se divorciem ou terminem ou alguma coisa assim. Eu pensei que estava tudo ótimo. É porque as pessoas são boas em mentir.
Eles são. Nós não é que estejamos tentando enganar de propósito. Na maioria das vezes, estamos apenas tentando nos proteger, certo? Ou simplesmente não queremos incomodar as pessoas. Só não queremos lidar com a questão, não é? Há mentiras brancas, há mentiras grandes, há todo tipo de mentiras diferentes. Mas as pessoas mentem e se safam. E não é preciso ser um ator digno de Oscar para mentir. E, mais uma vez, claramente, James admite que tem mentido por mais de 20 anos. Então, será que ele estaria mentindo agora? De novo, sim. É exatamente esse o ponto que estou tentando fazer. Sabe, não me importo de um jeito ou de outro. Espero que seja verdade. Espero que ele realmente tenha visto um alienígena. Absolutamente. Do que é que estamos falando? Pois é, eu apoio o momento do contato. Eu apoio o James Fox. Eu tentei conseguir dinheiro de investidores para o James Fox quando ele me procurou. Quando ele estava tendo problemas com o programa. Se alguém se lembra desse problema, não é? Quem está por dentro disso? Ele estava com alguns problemas financeiros com o programa, é que há todo um iceberg inteiro ali, certo? Para ser revelado. Mas eu o procurei pessoalmente e disse, olha, conheço alguns investidores, se precisar de algum dinheiro, posso te ajudar com isso. Então não é como se eu não apoiasse esse tipo de coisa. Eu faço sim, absolutamente. Então, qualquer um que tente insinuar que eu não faço isso, entende? É algo completamente insano pra mim, não é? Mas pra mim, estes são claros sinais de alerta. A verdade, afinal, é sempre a verdade, não é? Mas insinuar que ele não pode estar mentindo porque estaria dando uma atuação digna de Oscar, isso, pra mim, é totalmente desonesto se me perguntar. É que, veja bem, mais uma vez, ele já demonstrou que era capaz de enganar por muitas décadas e ninguém sequer desconfiaria de nada, não é mesmo? Então, mais uma vez, vamos prosseguir. Mas ele não está recebendo um tostão. Ele ainda é o chefe de neurocirurgia no hospital regional. Está bem, então ele não faz por dinheiro. Ótimo. Não pediu um tostão. Ele ainda é o chefe, né, neste hospital onde trabalha. Quando James Fox até admite que pensou que perderia o emprego quando levou essas pessoas lá para mostrar onde estava esse alienígena na cama, é óbvio que isso não aconteceu, não é? Então, ele sabia claramente que não ia perder o emprego. O chefe de neurocirurgia, você traz algumas pessoas, não vai perder o emprego, certo? Então, ele ainda tem o emprego dele. Nada aconteceu com ele. Ele veio a público e disse essas coisas. Agora, será que foi uma preocupação quando ele fez e não tinha certeza e deu certo a seu favor? Claro, 100%. Ele diz que aceita fazer um teste de polígrafo público com a mão na Bíblia. Certo. Então ele está dizendo que está disposto a fazer um teste de polígrafo público e colocar a mão direita na Bíblia. Certo? Então faça isso. Não fale sobre o que você faria se porque você está dizendo a verdade, certo? Eu faria isso, certo? Então faça. Certo? Então, vamos ver este teste público do polígrafo em breve com a mão na Bíblia. Quer dizer, né? Se não, só dizer que faria isso, nossa. Ele faria uma coisa dessas? Não acredito. Isso é incrível. Isso significa que ele está dizendo a verdade. Não, quer dizer, faça isso então, né? Tipo... Apenas esse tipo de comentários, não é? Todos nós podemos dizer o que faríamos, mas isso não significa nada. As ações falam mais alto que as palavras. Então, isso não tem fundamento pra mim que ele faria algo, não é? Bem, então faça isso. Caso contrário, por que levantar o assunto, não é? Agora sei que muitas pessoas vão dizer, ei, ele disse que faria um teste de polígrafo publicamente. Ai, meu Deus. Isso quer dizer que ele diz a verdade. Não, ele ainda não fez isso, né? Ele está tentando viver do crédito de algo que ele faria em vez de algo que ele fez. Novamente, isso não significa que ele esteja, você sabe, mentindo. Mas, mais uma vez, todas as razões que são apresentadas para dizer que ele não está mentindo, nada disso constitui evidência ou prova, não é mesmo? Se você parar para pensar, se você realmente analisar a fundo, e é exatamente isso que fazemos aqui no Vetted. Perdão. Ele tem tudo a perder e nada a ganhar. Então, sabe, eu acho que... Pessoalmente, eu acho que como alguém... E você o conhece, você passa tempo com ele, você o olha nos olhos, você conhece a esposa dele, você conhece os colegas de trabalho dele. Eu conheci todas as pessoas com quem ele trabalhou no hospital e elas disseram, nós o conhecemos, sabe, por todo esse tempo. Por que diabos na sua velhice, administrando o hospital, ainda trabalhando lá, ainda fazendo cirurgia cerebral, por que diabos ele inventaria isso? E ele diz, olha cara, eu não estava pronto. Quer dizer, isso é algo muito sério. Quer dizer, eu estou a trabalhar com cérebros de pessoas e elas vão pensar, esse é o médico que vê que tem comunicação com alienígenas, sim, não o quero por perto de mim. Quer dizer, ele tem tudo a perder e absolutamente nada a ganhar. Então sabe, investigue a fundo, faça-lhes as perguntas mais difíceis e, sabe... E tudo faz todo o sentido. E olha, eu consigo entender perfeitamente essa preocupação, certo? Você não quer ser visto como o médico maluco que falou telepaticamente com alienígenas e depois fazer uma cirurgia cerebral em alguém, certo? Eu serei honesto, se eu estiver prestes a fazer uma cirurgia cerebral e meu médico entrar dizendo, eu me comunico telepaticamente com alienígenas, eu ficarei um pouco preocupado. Não vou mentir, sabe? Provavelmente pega o médico que não diz isso. Agora, isso tem a ver com as habilidades dele. Não é?
Talvez não. Mas a gente fica se perguntando sobre o estado do espírito de uma pessoa, não é? Então, eu consigo entender perfeitamente essa preocupação, o medo dele de não querer se expor por isso. E eu entendo que todos com quem ele trabalhou o apoiam e dizem que ele é um ótimo sujeito e tudo mais. E se você o conhece, você entende, ok, eu capto. Há uma grande diferença quando você conhece alguém pessoalmente, em vez de apenas ver vídeos dele, ver aquilo, sabe? Eu entendo. Mas isso é algo muito pessoal do James, não é? Ele já vivenciou essa experiência. Nenhum de nós teve uma experiência parecida. Então, fica difícil para mim simplesmente concordar com isso. Você entende o que quero dizer? Eu também teria que conhecê-lo, eu teria que vivenciar tudo isso, senão são só palavras, né? E o James é uma pessoa muito apaixonada, o que eu respeito nele. Essa é uma grande razão pela qual eu gosto do James e dos documentários dele. Ele realmente se importa com essas coisas e mostra sua paixão, e eu respeito totalmente isso. Mas eu não consigo simplesmente aceitar a ideia de que, bem, X dizer, portanto ele está dizendo a verdade. Você entende? Funciona para o James, mas não para o resto de nós. E aí você tem que se perguntar, bem, como eu mostro isso neste filme, certo? Como eu tiro isso deste documentário, certo? Então, eu entendo perfeitamente isso, mas no fim das contas, fico feliz que ele tenha trazido esse sujeito à tona. Fico feliz que ele tenha contado a história dele e fico feliz que ele tenha deixado o cara falar do jeito que quisesse, mas não reconhecer a discrepância, certo? E as pessoas estavam me atacando por isso, o que é estranho, não é? De novo, até o James disse, essa é uma boa pergunta para fazer. Até Martin Willis, o apresentador do programa em que ele está, fez a pergunta. Porque é uma boa pergunta. Quem a fez? Não consigo lembrar o nome, mas obrigado por perguntar em meu nome, certo? Absolutamente, ótimo, não há nada de errado em perguntar. Ei, há uma enorme discrepância aqui, certo? O que está acontecendo? E James deu uma resposta que ele nunca tinha dado antes. As pessoas dizem, não, ele já disse, Patrick. Não, ele não disse. Não é dessa forma. E é por isso que vocês fazem essas perguntas, para que a gente possa ter essas respostas. E fico feliz que o James tenha respondido e ele nos deu toda a história de fundo. Ele não apenas responder a pergunta de qualquer jeito, né, ou ignorá-la, né, ou o que for. Então, eu respeito o James por ter respondido a pergunta que fez, dando os detalhes que deu. Ele foi aberto e honesto sobre o que aconteceu, como aconteceu, e eu aprecio isso e acho que todos nós podemos apreciar isso. E agora todos nós podemos tomar nossas próprias decisões sobre, sabe, este indivíduo e entender melhor a ele e a sua história. Mas se pararmos de fazer perguntas, então nos farão engolir coisas goela abaixo, certo? Então, não há nada de errado em fazer essas perguntas e fico muito feliz que elas foram feitas e fico muito feliz que o James respondeu da maneira que ele fez. Muito respeito. Agora, então, vamos continuar. E ele disse que não havia absolutamente nenhuma malícia. Ele não conseguia sentir malícia vinda daquele ser. O que é... Ele disse que era a inteligência mais avançada que ele já tinha visto em toda a sua vida. E apesar de a criatura estar em cativeiro, ela tinha o controle total da sala. E então, quando ele olhou bem nos olhos dela, ela leu todos os pensamentos que ele tinha. Ela conseguia ler absolutamente tudo. Incrível. E então o exército americano invadiu o local, desorganizou completamente tudo e levou a criatura embora. Ele não estava na sala quando o exército entrou. Ele saiu. Sim. Mas, sim, ele disse que os militares entraram, pegaram a criatura e partiram. E foi só isso. Ele só teve contato em algum lugar entre 2 e 4 minutos de contato face a face com o ser em cativeiro no hospital regional. Todo mundo fala sobre esse cheiro. Pause. Isso é bem interessante. Pause. Um cheiro muito, muito forte. Ele não... ele disse que sim, que ele conseguiria. E aqui temos mais uma anomalia estranha e interessante. As garotas e todos que viram a criatura ou estavam mortos, segundo o que disseram os militares X, ou estavam vivos sob o sol forte e escaldante lá fora, sofrendo e completamente exaustos. Era tipo, sabe, meio gorduroso e bem fraco, e tinha uma espécie de secreção oleosa que saía da pele e cheirava e era marrom. Bem, quando estava no hospital, de novo, segundo o Dr. Ítalo, a pele dele era mais branca. Pois é, ele estava disse calmo isso. E não demonstrava medo e não exalava nenhum cheiro. Então, não sei se isso é algum tipo de mecanismo que, não sei, talvez como um gambá, eu realmente não sei dizer. É pura especulação. Mas as meninas disseram que ele estava sofrendo. Era um dia realmente muito quente, porque janeiro é o auge do verão no Brasil. Um dia muito, muito quente, um dia escaldante, então ele estava fraco, debilitado e sofrendo. Alguém quer saber, você acha que há alguma esperança de um dia conseguir aquele vídeo ou fotos? E eu só vou adicionar uma pequena ressalva sobre isso. Quantas pessoas realmente acreditariam em algo assim, mesmo que vissem hoje?
Então, pela primeira vez, sabe, certamente durante meus 15, 16 anos investigando este caso, e definitivamente o Marco também, pela primeira vez, no último ano ou 2, nós temos alguns nomes de ou quem tirou uma fotografia ou gravou um vídeo. Recebemos uma nova pista sobre um possível vídeo que pode ter vindo dos militares. E entrevistamos o ex-chefe de polícia, o Pedro Aguiar, e ele nos disse, diante das câmeras, que está no filme, ou acredito que esteja no filme, deve estar no filme, que muitas fotografias e vídeos foram tirados. Alguns foram levados pelos bombeiros, pelos médicos e pelos militares. Agora não sei se foram gravados vídeos no Hospital Humanitas. No momento, só temos uma pista sólida de vídeo que foi gravado no Hospital Regional, e conversamos com até 2 médicos que confirmaram ter visto o vídeo mostrado a eles por Marcos Vinícius, que morreu em 2018, também neurocirurgião de ataque cardíaco. Então é uma possibilidade real que isso venha à tona. Bem, vou-te dizer uma coisa. Não vamos achar se desistirmos de procurar. Certo. Isso é, com certeza. Isso mesmo. E olhem, como o James disse, não saberemos nada sobre este vídeo se não o investigarmos. E eu concordo plenamente. Acho que não há nada de errado em investigar tudo isto. E se viram o meu vídeo que vos pedi para verem, ok, no início, vão ver esse vídeo porque no final acho que juntei um pequeno trecho. Eu acho que esse neurocirurgião era o cara que ligou para o programa de rádio e disse que tinha o vídeo e mostrou para algumas pessoas. E sabe, agora quem o está questionando sobre o vídeo? Porque agora ele mudou a história para eu vi o ser e agora ninguém o está questionando sobre o vídeo. Bem, ok, você viu o ser, você disse, mas e aquela história sobre o vídeo? Você realmente viu um vídeo? Onde está o acompanhamento disso, né? Veja bem, esta história não acabou, as perguntas não acabaram, certo? E eu gostaria de poder entrevistar James Fox, e eu já tentei antes, e simplesmente nunca dá certo em termos de agendamento. Então, estou a tentar e adoraria ter o James aqui para lhe fazer essas perguntas, porque, novamente, agora este neurocirurgião, desde que mudou a sua história, ninguém está a perguntar sobre, bem, e o vídeo que viste? É esse o vídeo que todos estão a tentar conseguir? Tu viste? Disseste que viste o vídeo, mas vão ver o vídeo que eu fiz com que tudo isto começou. E, no final, vocês vão ver uma peça do quebra-cabeça que eu acho que montei, sabe? Que explica muita coisa, eu garanto. É muita coisa para colocar neste vídeo, mas assistam aquele vídeo, e eu acho que explica muita coisa sobre o neurocirurgião, e eu acho que é por isso que ele mudou a versão dele, se me perguntarem. A revelação que eu faço lá, certo? De novo, é muita coisa para este vídeo, pois eu expus muitos detalhes, mas ainda há umas coisas estranhas acontecendo, a meu ver. Ainda acho que há muito mais perguntas que precisam de resposta, mas vão assistir o vídeo que fiz antes. Assistam a este, liguem os pontos vocês mesmos, vejam o que acham. Eu acho que ainda há mais perguntas a fazer. E a grande questão é, ei, o que aconteceu com aquele vídeo que você disse que viu? Você mentiu sobre isso? Você nunca viu um vídeo? Você apenas viu o ser? Mas existe um vídeo, não é verdade? E eu penso que ele o tem, ou que o mostrou ele próprio, pessoalmente, este neurocirurgião, conforme eu detalho no meu vídeo anterior. Então, de qualquer forma, né, obrigado ao James Fox por ter respondido, né, obrigado ao Martin Willis por ter feito a pergunta e também a quem enviou a pergunta para o programa. Obrigado, por terem feito isso. Foi uma ajuda enorme, enorme. E um salve para o meu Discord, um salve para o Todd por, sabe, me ter mostrado este vídeo, porque eu não o tinha visto desde que estive, sabe, de férias. Então, um grande salve para toda a comunidade aqui por fazer isso acontecer e trazer tudo isso à tona, sabe, à luz, certo? A luz do sol é o melhor desinfetante, gente, né? E temos que continuar fazendo perguntas e temos que continuar pressionando. Isso não significa que não haja uma verdade ali, certo? Que este incidente aconteceu em Varginha, este neurocirurgião viu o ser. Tudo isso pode ser verdade, mas ainda há muitas peças e pontos interessantes. Não pode ser só, bem, ele estava com medo da sua vida e agora mudou a sua história. Ok, ainda há muitos sinais de alerta, ainda há muitas perguntas. Ele pode mudar de ideia, Patrick? Claro que ele pode mudar de ideia, mas também podemos perguntar, por que você mudou de ideia, certo? Nada de errado com isso, não é mesmo? Eu, mais uma vez, estou buscando a verdade, não importa qual ela seja. Certo, pessoal? Um feliz ano novo para todos vocês.
Teremos muitos outros vídeos sendo lançados em breve. Tem um vídeo grande sobre as múmias de Nazca no qual tenho trabalhado bastante. Estou quase terminando, então ele será lançado nos próximos dias. Preparem-se para esse, mas há muito a cobrir, muita coisa aconteceu. Então, estou de volta ao trabalho, estou de volta à labuta diária. Vamos a isto. Teremos um grande 2026. Feliz ano novo a todos. A gente se vê no próximo ano. Não se esqueçam de nós. Todo dia é dádiva, gente. Paz. Patrick, o Sr. Armstrong, espero sinceramente que esteja muito bem hoje. Aqui é o Chris, de Dallas. Ouça, Pat, eu queria dizer a você e a toda a sua família, ou melhor, fazer com que vocês soubessem o quanto nós os apreciamos de verdade e que gostaríamos de desejar-lhes um Natal muito, muito feliz. E quero que você saiba que eu realmente aprecio o que você está fazendo. Você é uma pessoa que fala o que pensa e sempre faz as perguntas certas. E isso é algo muito positivo, Patrick. E eu estou te seguindo neste exato momento mais do que qualquer outra pessoa, porque você é a única em quem eu sinto que posso realmente confiar, pois há tanta gente por aí que tem coisas a dizer que simplesmente não fazem o menor sentido. As pessoas estão sempre dizendo coisas e a gente não sabe em que acreditar. Tem gente demais te dando palpite, mas eu confio em você, é o que estou dizendo. Mas escuta, só queria te desejar um Feliz Natal, cara. E, gostei do trailer também da Psyonix, cara. Parece que você fez um filme muito bom aí, meu amigo. Então, se cuida direitinho, tá bom, Patrick? Um abraço.